Olá, eu sou Luna Mesquita, professora da UFC Quixadá. Essa é a disciplina de Gerência de Configuração e hoje a gente tem uma aula sobre integração do Docker no Jenkins. A gente pode considerar essa aula como uma aula extra. Ela foi gravada há algum tempo, então ela não utiliza o processo de construção de pipeline pelo Blueocean. É uma forma padrão, a forma default do Docker, do Jenkins, desculpa. E aqui eu achei interessante manter porque ela tem muito da configuração do Docker no Jenkins. Então é interessante para vocês entenderem como que gera uma imagem, como que atualiza o Docker Hub com a imagem que foi gerada, como que vocês podem colocar isso dentro do pipeline. Então vocês vão ver coisas que estão repetidas, que já foram passadas em outras aulas, e coisas que são novas, que estão relacionadas a Docker. Então, a gente vai passar pela instalação, configuração do daemon, configuração do Docker Cloud, aproveitar o job da aula anterior, que seria uma versão semelhante ao que a gente fez do Freestyle, e criação de um job do tipo pipeline e configuração de parâmetros, que é uma coisa que a gente não viu até aqui, que é muito interessante também para que vocês entendam como funciona. Bom, uma coisa que vocês têm aqui, para vocês seguirem esse conjunto de passos que vão ser passado aqui agora, é que alguns comandos aqui, eles são específicos para o prompt, para o CMD do Windows. Porque, como vocês lembram, a gente roda ali o nosso Jenkins no Windows, então se vocês estiverem fazendo isso para Linux, vocês vão ter que mudar algumas estruturas, principalmente dentro do Jenkins File. Bom, então vamos conhecer aqui o pipeline que a gente vai trabalhar aqui na prática. O que vai englobar? Vocês estão ali desenvolvendo, estão fazendo aí os seus commits no seu código. Então, o nosso pipeline começa com vocês commitando o código de vocês, fazendo um push para o GitHub remoto. Mas até aí não tem nada de automatizado, né? Quando vocês terminam o código que vocês têm que subir, vocês sobem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um job de build, que tem, em essência, o que a gente viu na aula anterior. E a gente vai fazer um push automatizado dentro do Jenkins para a gente gerar um workspace e criar uma imagem Docker baseada nesse workspace, baseada nesse código. Aqui a gente vai aproveitar, já que o plugin do Docker tem essa facilidade para a gente subir essa imagem do Docker para o Docker Hub. E, continuando, a gente vai criar outro job, que vai ser o job de deploy. E a gente vai rodar o nosso container, de forma que a gente consiga acessá-lo pelo IP de rede, no caso local. Dentro do Jenkins, quando vocês baixarem e instalarem, vocês vão ter que instalar o plugin do Docker. Bom, gente, a primeira parte a gente tem que instalar o plugin do Docker, já que a gente vai utilizar ele, né? E aqui é só vocês virem gerenciar Jenkins, gerenciar plugins, procurarem o plugin do Docker, tá? Ele não vai estar mais aqui, por quê? Porque ele já está instalado. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês selecionam ele, aqui, esse daqui, ó. Vocês selecionam ele lá e instalam, bem tranquilo.
O segundo passo, porque a gente começou ali do zero, né? O segundo passo, seguindo essa estrutura, é configurar o daemon do Docker. O que é o daemon do Docker? O daemon do Docker é onde ele está instalado. É a camada ali que vai dar suporte ao sistema e à aplicação de fato, né? Ele tem outras atribuições, mas o que é importante para a gente agora é isso. Então, a gente vai configurar o daemon do Docker, indicando onde que ele está e como que a gente consegue acessar ele via rede. No meu caso, ele está aqui na minha máquina. Pronto, gente, uma coisa que eu acho interessante a gente fazer aqui, essa sequência funcionou. Tive alguns problemas de instalação, mas eu acho que é interessante vocês seguirem ela. A primeira coisa que a gente faz é adicionar na variável de ambiente essa variável aqui dockerhost, tá? Então, passo a passo aqui, vocês já devem estar mais acostumados com isso. Lembrando que aqui é TCP. Está usando um protocolo de comunicação diferente. Aqui é o IP, 127.0.0.1, e aqui é a porta. A gente está setando aqui em variável de ambiente antes de fato, a gente estar, né, fazendo essa e verificando essa alteração, se realmente está com esse endereço, se o nosso serviço está com essa porta disponível. Então, para a gente ver isso, a gente vai lá em Docker Desktop, para quem está com Windows, certo? E a gente vai em configurações e vamos habilitar expor o daemon nesse endereço, para que a gente consiga acessar ele. Lembrem que a gente vai estar acessando de outra camada, né? Então, para que a gente consiga acessar ele dessa outra camada, a gente precisa expor ele. Então, aqui é o Docker Desktop. É só vocês virem aqui em configurações e selecionar isso daqui, ó, para vocês exporem ele nessa porta. Aqui também vocês têm outras informações, tá, gente, relacionadas ao Docker. Vocês também podem fazer isso via CMD, mas eu estou mostrando aqui a interface visual dele, né? Aqui em Docker Engine, vocês vão ter algumas configurações. Então, vocês podem depois tentar entender melhor como funciona o Docker, se vocês precisarem de algumas configurações. Muitas vezes na internet você não encontra esse caminho visual, então vale a pena vocês darem uma olhada aqui antes de tentar fazer outras configurações em outros locais. Para quem usa Linux, indico esse link aqui para fazer a configuração do daemon, já que não tem o Docker Desktop. A terceira etapa, a gente vai configurar o Docker Cloud. Então, até agora vocês estão vendo que é só a configuração, né? A gente não começou ainda. Bom, gente, então aqui a gente vai configurar a Cloud, que é necessária para a gente poder gerar a nossa imagem Docker, tá? Então, a gente vem aqui em Dashboard, gerenciar parte de configuração. E aqui embaixo, lá no finalzinho, vai até levar, vocês podem pegar aí o link exato. Eu não encontrei o Configure Clouds no Dashboard. Não sei se tem um botãozinho específico, mas enfim, aqui é um caminho, então é uma solução. A gente vai criar a nossa cloud aqui para colocar o nosso daemon. O que é o daemon? É a estrutura da engine do Docker. Então, a gente está dizendo que a gente quer acessar ela externamente, então foi por isso que a gente configurou. E agora a gente precisa colocar ela aqui para a gente poder dizer assim, olha, no nosso job você vai usar essa engine aqui. Então, você acessa a partir daqui, certo?
Então, bom, gente, para finalizar aqui, ó, nosso Docker Cloud configurado com o host, lembrando que aqui é TCP, aqui é a porta que a gente expôs e aqui o IP que a gente definiu aí para o nosso serviço Docker. Quando a gente clica aqui em Test Connection, ele vai dizer aqui, ó, tá check, ele encontrou o nosso Docker. Então, só antes de salvar, vocês lembrem de habilitar a nossa cloud e podem salvar. Bom, gente, aqui nessa etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar o job e a configuração que foi feita na aula anterior. Então, a partir do job que a gente criou lá na nossa aula anterior, foi que a gente fez lá. A gente fez essa parte aqui, ó. A gente criou um job do tipo freestyle lá no Jenkins e que ele pegava os nossos pushes, ficava verificando ali continuamente. Quando tinha um push para o repositório remoto, ele fazia um push para o nosso workspace. Então, a gente verificou isso, né? E a partir de hoje, a gente vai fazer isso daqui, a configuração restante, né? Vamos fazer ele instanciar uma imagem Docker, vamos colocar ele para subir no nosso Docker Hub e vamos criar um job do tipo pipeline. Por que a gente não cria tudo isso daqui dentro de um pipeline? É viável, é possível também. Porém, o que acontece é que a gente vai aproveitar aqui o que a gente já fez na aula passada para poder evoluir, tá? Então, sim, poderia tudo estar dentro do pipeline. Aqui poderia ser o job pipeline, job principal, e esse sim ele ia ter os stages lá de build e de deploy. Então é isso, voltem lá para vocês fazerem a configuração SSH do GitHub, mais o Jenkins, e da criação do job no Jenkins para fazer o push automático. Em posse lá do nosso... Deixa eu entrar aqui nele, né? Em posse do nosso job da aula anterior, a gente vai fazer pequenas alterações nele aqui. Vocês podem alterar o nome, né? Aqui no meu já está tudo configurado, então a gente vai ver o que é necessário fazer para que vocês consigam configurá-lo também, assim como está configurado aqui. Então a gente entra aqui em configuração. Aqui está com o job principal, antigo, né? Vou alterar aqui. E aqui a gente começa a setar algumas coisas a mais. Por enquanto a gente não vai mostrar, não vai focar aqui na string. A gente já tinha feito essa configuração aqui, então a gente tinha a credencial utilizando SSH. Aqui, em vez de consultar periodicamente, eu pedi para utilizar o trigger do próprio GitHub. Então, a partir do momento que há uma atualização lá, ele roda isso daqui, esse job automaticamente. É um serviço do plugin do GitHub, do Git. E aqui também já estava selecionado. O que a gente vai ver agora é a parte de build, certo? E após build. Então, aqui, gente, no build, o que a gente tem? A gente tem a publicação do Docker. Como é que a gente faz isso daqui? Hoje vocês não vai ter esse daqui, vocês vão adicionar um passo do tipo build publish Docker image. E aqui vocês vão colocar dizendo o quê? Que o Dockerfile de vocês está na pasta root, na pasta principal. Então, só para mostrar aqui para vocês, vamos entrar aqui nesse repositório aqui para mostrar para vocês, ó. O Dockerfile já subi aqui até para o Git, então ele está na minha pasta root.
Aqui, gente, eu vou setar a cloud que a gente configurou. Então, é só encontrá-la aqui. Aqui é image. A gente vai colocar aqui o nome da nossa imagem. Eu chamei de server HTML e coloquei meu nome porque a gente vai subir pro Docker Hub. Então, eu coloquei aqui um caminho específico ideal para a gente subir no Docker Hub. Então, além de colocar isso daqui, já vou colocar aqui que ele vai subir a minha imagem. Então, quando ele gerar a imagem, ele já vai subir ali no Docker Hub. Aqui, uma coisa importante, vocês vão ter que setar as credenciais. E aí, eu já no finalzinho desse vídeo, eu coloco a imagem para explicar melhor os campos que vocês precisam cadastrar aqui nas credenciais. Então, vocês precisam fazer isso com relação ao build. E aqui no pós-deploy, a gente vai precisar de um parâmetro. A gente vai precisar passar um parâmetro e é por isso que lá em cima também a gente colocou algumas coisas. Mas eu queria que vocês focassem agora na parte de configuração do build e nessas pequenas alterações que a gente fez lá. Que a gente fez na parte do Git. Então, para adicionar as credenciais lá do Docker Hub, o que vocês vão precisar? Desse tipo de configuração aqui. Lá tem um botãozinho, né? A GADD Credentials. Então, vocês vão botar desse tipo aqui, do tipo username com password. Se não me engano, esses dois já são default. Esses três, na verdade, aqui já são os defaults. E aí, vocês vão colocar o nome de usuário e a senha do usuário Docker Hub de vocês, certo? Então, aqui o ID, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu chamei de Docker Hub para identificar e saber lá quando eu selecionar. Então, é só selecionar lá as credenciais de vocês e já vai estar configurada essa parte. Bom, gente, aqui nessa etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar o job e a configuração que foi feita na aula anterior. Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver a configuração necessária para criar o nosso job do tipo pipeline. Vou criar aqui um job só para a gente ver como que é o início, tá? Vocês vão selecionar aqui em pipeline, vão colocar aqui o nome do job, tá? Vou voltar lá para mostrar a configuração que ele tem que possuir. Eu chamei ele aqui de deploy porque é nesse daqui que a gente vai passar ele para uma imagem e subir essa imagem, esse container, de forma que ele fique acessível, que o nosso sistema fique acessível. Então, aqui, gente, o que a gente tem? Eu já fiz algumas coisas nele, vamos focar aqui na configuração. Então, é um container que vai subir o nosso servidor HTML. Vocês têm que marcar aqui logo de início que esse build ele vai ser parametrizado, porque a gente vai utilizar essa imagem. Mas a gente vai focar nos parâmetros um pouquinho mais na frente. O que eu quero que vocês vejam agora é o nosso pipeline. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente tem o arquivo pipeline aqui, o nosso arquivo, o Jenkins file, utilizando a semântica Groove. E a gente tem aqui algumas partes. Vamos passar rapidamente por cada uma delas. É um arquivo simples, né? Como vocês estão vendo. Então, a gente tem aqui, a gente seta essa variável de ambiente, porque a gente vai precisar dessa variável de ambiente. Aqui, como eu estou utilizando o Windows, ó, vejam, em vez de colocar SH, eu vou colocar o BAT, porque ele vai rodar em cima do meu terminal. Então, eu preciso que ele não tenha problema com isso. Essa foi até uma dificuldade, porque tem muitos exemplos para rodar em cima de Linux, mas para Windows a informação ainda é um pouco restrita.
Então, a gente setou aqui em cima o quê? Uma diretiva dizendo que a gente vai utilizar qualquer agente para realizar esses 2 stages aqui, né? A gente abriu a nossa tag de stages e a gente tem 2 etapas. A primeira etapa, a gente vai derrubar o container antigo. Por que é importante a gente derrubar o container antigo? Para a gente ter certeza de que a gente não está gerando milhares de containers, certo? Então, eu vou lá, e também que a gente não está mantendo um container que tem um código atrasado, que tem o nosso site, nosso sistema atrasado. Então, esse primeiro aqui, ele vai derrubar o container antigo, e aqui eu só faço o quê? Um echo, dizendo que eu vou retirar a imagem, e aqui eu passo o parâmetro Dockerfile. A gente vai já falar melhor dos parâmetros. Aqui é onde eu executo no terminal, via bat, né? Do tipo bat, eu executo esse docker rm -f e passo aqui o nome da imagem que a gente vai gerar. Primeiro eu derrubo na sequência, depois eu starto. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu vou rodar pela primeira vez, provavelmente esse stage aqui vai dar um erro e esse daqui vai dar ok, porque ele não vai encontrar o meu container antigo porque não tem, mas ele vai criar um novo. E a partir do momento que ele gera a partir dali, ele vai primeiro derrubar e depois subir o container novo. Então, para subir é um comando que a gente já viu, né? Docker run -d de detach. A gente vai colocar na porta local 1, 2, 3, 4, a gente vai mapear com a porta 80, que é a porta padrão do Nginx que a gente vai utilizar, que a gente utilizou para gerar a imagem. E a gente criou aqui um nome específico, né, para a gente poder fazer essa referência aqui, ó, não precisar ficar dependente dos IDs malucos que o próprio Docker gera para mim. Por fim, eu passo aqui a referência da imagem. Gente, como vocês estão vendo, é bem simples, certo? Basicamente, é isso daqui que a gente precisa fazer. E agora a gente vai ver a questão dos parâmetros. Bom, esse aqui é o nosso Jenkins file, para que vocês possam copiar aí a partir do PDF. Agora a gente vai ver. Bom, gente, a gente já colocou ali o nosso job com as configurações corretas, a gente também já configurou o nosso job de deploy. Porém, a gente precisa de alguns parâmetros que vão transitar entre esses jobs, tá? Aqui a gente tem um parâmetro, a gente vai gerar um parâmetro que é a imagem ID, certo? No caso, a gente vai passar aí o parâmetro do próprio Docker Hub, até por questão de facilidade, né? Que aí vai ser um parâmetro único. Então, a gente vai precisar setar aqui o parâmetro de imagem e a gente vai precisar setar aqui o parâmetro de imagem, porque para rodar ele vai precisar desse parâmetro. Então é isso que a gente vai ver agora. Bom, para instalar, para utilizar o parâmetro, passando de um job para o outro, a gente vai utilizar um plugin. Então, a gente vem aqui em gerenciar Jenkins e a gente vai gerenciar os plugins, certo? Ele já está aqui instalado, mas eu vou mostrar aqui. Tá aqui ele, prontinho. Parameterized Trigger Plugin. Então, vocês vão vir aqui nos plugins disponíveis, vão procurar ele, certo?
Tá aqui ele, seleciona ele, instala sem restartar e depois restarta. Olha, ele acabou instalando aqui. E depois restarta ele para que não dê problema. O meu já estava instalado, então não tem problema. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer, é instalar esse plugin. Então, agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai voltar aqui para o nosso build, para o nosso primeiro job, e a gente vai ver agora as configurações necessárias para a gente setar esses parâmetros. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que esse build ele vai ser parametrizado, para que a gente crie aí a variável que a gente vai utilizar. Por padrão, vocês devem colocar o mesmo nome da imagem que a gente vai gerar lá embaixo, certo? Então, tá vendo aqui, ó, o mesmo nome, porque a gente vai puxar, a gente vai enviar ela pro Docker Hub, então a gente vai puxar de lá também com esse valor. Lembre-se que quando a gente puxa uma imagem, se a gente não tem local, ele vai buscar lá no Docker Hub. Aqui, gente, essa definição é só porque eu tinha anotado aqui, enquanto estava fazendo os testes. Se vocês não estiverem utilizando o do Docker Hub, vocês precisam saber qual é a imagem, qual é o ID da imagem. Então, estava setando aqui um valor específico, mas esse aqui a gente já pode deletar. Até porque essa imagem nem tem mais. Então, colocou aqui em cima, certo? No build parametrizado. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês. Aqui é do tipo string, tá? E aqui a gente vai adicionar ações pós-build para a gente. Então, gente, aqui ele já vai oferecer para a gente, porque a gente já criou o outro job. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse build trigger? A gente está dizendo que após o build, a gente vai enviar um parâmetro. Esse daqui, esse bloco, ele é feito pelo plugin que a gente acabou de instalar. Então, a gente seleciona aqui o que ele vai disparar. Ele vai disparar o deploy logo em seguida, já que a gente está criando uma pipeline, né, no sentido mais amplo. Aqui a gente coloca quando ele estiver estável. A gente pode colocar aqui só se ele tiver todo certinho, né? Então, ele está estável. E aqui a gente adiciona predefined parameters, tá aqui. A gente adiciona e coloca aqui exatamente isso daqui. Image, que é o parâmetro que a gente vai passar, ele vai ser igual ao parâmetro que a gente colocou lá em cima. Apesar de ter o mesmo nome, isso daqui significa uma referência a uma variável que a gente está utilizando aqui, que, por sinal, é essa variável aqui, tá? Que a gente definiu aqui logo no comecinho da configuração desse job. Então, para o build, são essas modificações que a gente tem que fazer, certo? Salvar e aplicar. Agora, a gente vai ver as configurações necessárias para o deploy, certo? Para o nosso job deploy. Então, a gente entra aqui no deploy, no nosso job, que é o nome que a gente deu, tá? E esse deploy aqui a gente especifica, né? A gente já tinha colocado algumas coisas aqui. O que a gente precisa colocar com relação aos parâmetros? A gente precisa colocar que esse build também vai ser parametrizado,
certo? Aqui eu vou tirar esse valor padrão porque não tem necessidade. A gente vai colocar aqui só image, que é o que a gente vai receber lá do outro job. Então, a gente adicionou esse parâmetro do tipo parâmetro string. E esse image é exatamente esse daqui que a gente está utilizando aqui. Então, gente, a configuração é essa. Agora, a gente vai ver... Bom, a gente configurou tudo que tinha para ser configurado. E agora a gente vai testar o nosso ambiente, nossa pipeline. Como o nosso build chama automaticamente o deploy, eu vou entrar primeiro no deploy para a gente testar ele de forma individual. Mas na verdade eu nem vou conseguir, porque o que acontece? Eu tinha feito alguns testes aqui, mas eu já deletei. Eu deletei tanto a imagem quanto o container que foram gerados, certo? Então a gente não tem a imagem que a gente está falando e a gente também não tem o container. Então eu não vou conseguir escapar. A gente vai ter que gerar aqui as duas juntas, porque quando eu chamar esse daqui, ele vai disparar automaticamente esse daqui. Então, como é que eu faço aqui para visualizar? Eu posso entrar aqui no build para a gente ver os detalhes dele, né? Como a gente já tinha entrado, e construir aqui com parâmetros. Mas eu também posso construir a partir ali da outra tela. Então, eu vou construir aqui com parâmetros, lembrando que o parâmetro default é esse daqui. Então, eu coloco aqui para construir. E olha só aqui o nosso job está rodando, tá? 32. Eu vou entrar aqui nele para a gente acompanhar o console dele. Olha só o que ele está fazendo. Ele está trabalhando aqui na parte do Git. Aqui ele startou a Nginx do tipo Alpine. E agora ele tá baixando aqui o... Não, ele está enviando a imagem que a gente acabou de gerar, tá vendo? A Lana serve HTML. Enquanto ele está gerando aqui, eu já posso mostrar aqui para vocês o meu perfil, dizendo aqui, ó. Então, logo ele vai aparecer aqui que... Aqui faz 2 horas que eu subi uma versão. Então, assim que terminar esse processo aqui de push, ele vai aparecer ali dizendo que eu subi agora, né? Subi uma nova versão dessa imagem. Bom, eu cortei aqui o vídeo porque estava demorando um pouquinho mais, mas vamos entrar aqui de novo, olha. Aqui é um resultado global. Ele verificou lá, não tem nada, né? Aqui ele publicou, então vamos ver aqui no meu perfil do Docker Hub. Pronto, ele acabou de atualizar a imagem, né? E aqui o que que acontece? Ele não tinha um trigger pro outro job, que era o job de pipeline. Então vamos dar uma olhada lá no nosso job de pipeline para ver o que foi que aconteceu com ele, né? Daqui. Então esse daqui ele acabou de executar também, certo? Então vamos dar uma olhada aqui no console, a gente consegue ver o que foi que ele fez, né? Então ele iniciou o deploy, retirou a imagem, disse que não tinha
um container, realmente não tinha um container, ele tá certo, e ele subiu aí o container. Então, vamos ver qual foi o resultado aqui no nosso Docker Desktop. Olha só, ele subiu o container e olha só, ele gerou a imagem aqui, ó. E a imagem aqui é uma referência local da imagem que também está lá no Docker Hub. Então, pronto, a gente viu aqui o fluxo completo da nossa pipeline. Agora, a gente vai ver... Bom, gente, agora eu queria testar fazendo um commit lá para o nosso repositório remoto e vendo essa lindeza toda aqui rodando automaticamente, tá? Porque senão ele tá rodando aqui automaticamente. Eu vou parar porque eu não quero que ele rode. O que vai acontecer? Para que a gente faça isso, para a gente não precisar configurar o webhook do GitHub, coloquem aqui, voltem para consultar periodicamente, certo? Então, salvem, né? Aqui eu não deixei ele terminar o job, pedi para ele cancelar, né? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma alteração simples, tá? Para a gente poder visualizar, vou fazer aqui direto no GitHub mesmo. Adicionar um enter aqui. Vou commitar direto na master. Commitei. E agora a gente volta lá para o nosso... Vou deixar até aqui no dashboard. A gente espera aqui pelo menos um minutinho. Vou dar um pause no vídeo para retomar quando ele iniciar. Ó, e aqui, como vocês podem ver, ele iniciou automaticamente, ó. Ele vai iniciar aqui de minuto em minuto. E ele vai rodar o nosso job de build e na sequência ele já vai chamar o deploy. Vou pausar de novo para a gente não ficar muito tempo aqui esperando. Então, gente, mostrando aqui, o nosso job ele foi executado com sucesso, né? E agora a gente vai ver, a gente está dentro do build, vamos ver agora se o deploy disparou direitinho. Aqui, só pelo que ele colocou aqui, né? Pelo solzinho aí, ele diz que tá tudo bem. Então, ele correu também de forma correta. E aqui a gente pode verificar duas coisas. A gente vai verificar aqui para finalizar. A gente vai atualizar aqui para pegar... Opa, nem precisa, né? Tá aqui, ó. Vamos atualizar aqui para ver se tá do mesmo estilo, né? Ele vai dizer aqui, ó, também que teve um download, que sou eu mesma, tá? A gente, dentro do... Quando a gente vai fazer o run, a gente faz um download da nossa imagem que está no Docker Hub. Outra coisa que a gente vai verificar aqui é o nosso sistema de fato, né? Como vocês podem ver, esse aqui é o sistema que algumas pessoas ajudou aí a construir nesse repositório. Não tá um sistema de fato, não tem uma linguagem para compilar por trás. Então, esse exemplo é um exemplo muito simples. Porém, ele já traz aí alguns conceitos, os conceitos mais básicos, que vocês vão poder utilizar e reutilizar nos projetos de vocês. Então é isso, uma referência, muita referência, não trouxe referências todas aqui para cada bucho que foi aparecendo, para cada problema. Fui encontrando algumas ferramentas, algumas referências específicas. E aqui eu trouxe duas, uma que traz um tutorial interessante para realizar em Windows, uma configuração que está um pouco diferente da nossa, mas ela está muito boa também, e a documentação do próprio Jenkins, que é bem rica. O único problema é que ela está em inglês e às vezes a tradução não consegue
ela acaba traduzindo os termos que a gente utiliza, então fica um pouco complicado de compreender. Porém, vale a pena dar uma olhada nela se vocês tiverem algum problema. É isso, gente. Dúvidas, mandem no Discord. E até a próxima aula.